Olá a todos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos, no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para meditar mais um pouquinho, com você nas Escrituras Sagradas, no que o Senhor nos diz. E a gente está observando aí que as coisas elas estão indo de mal a pior. Só que quando a gente vai para a Bíblia, tudo já está escrito, como seria o fim dos tempos. E é exatamente desse tempo que nós estamos vivendo, É o tempo do fim. Está registrado que na medida que fosse aproximando a segunda vinda do Senhor Jesus, a terra ia exatamente estar do jeito que hoje nós observamos, do jeito que a gente está vendo nesse exato momento. E o que nós devemos fazer nesse tempo? Cruzar os braços, ficar só olhando? Não. Veja que na história da humanidade, toda vez que a humanidade ela estava ou está numa situação difícil, está numa situação difícil, complicada, o povo que Deus convoca para fazer alguma coisa é o povo dele. É o povo de Deus que o Senhor chama para mudar a situação. Veja como está escrito aqui, por exemplo, na 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 13 diz assim: verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, como eu disse, o povo que Deus convoca para fazer a diferença, para mudar a situação, é o povo dele. É o povo que chama pelo seu nome. É o povo que conhece o nome de Deus. Veja que aqui o contexto é quando Salomão termina a construção ali do primeiro templo feito ali em Israel. E a Bíblia vai dizer no versículo 11 que tudo ele fez e prosperou em tudo aquilo que ele fez. Veja o verso 11 como está escrito: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ou seja, em tudo ele prosperou, porque o Senhor estava com ele. Então veja que quando Deus ele está se agradando de nós, quando ele está se agradando no seu povo, na atitude do seu povo, ele prospera, ele abençoa. E quando a Bíblia fala aqui em prosperidade, não é só, meus irmãos, no sentido financeiro, como hoje, infelizmente, as pessoas estão mais focadas nessa área. Não, quando a Bíblia diz aqui que o povo de Deus, ou a pessoa que faz a vontade de Deus, ela prospera em tudo que faz, é o conjunto, é tudo relacionado à sua vida que dá glória a Deus, que volta como louvor para o Senhor. É nesse sentido aí, ou seja, em todas as áreas do cristão, ele efetua com prosperidade, porque Deus é quem faz essas maravilhas. Todos nós temos que entender isso. Então observe, o povo que o Senhor chama no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento que a terra está gemendo, é o povo dele. É o povo que chama pelo nome dele. Esse povo somos nós. É momento de nós fazermos o que está escrito aqui.
Porque como o Senhor está falando para Salomão ali, ó, se eu cerrar os céus, no versículo 13, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, o primeiro chamado aqui é para nós nos humilharmos. Infelizmente, hoje, muitos dos evangélicos, dos cristãos, estão inchados de orgulho, de vaidade, de arrogância. E o Senhor está nos chamando a nos humilharmos em primeiro lugar. Como eu disse no início desse vídeo, a coisa não está boa. A coisa está indo de mal a pior neste mundo. E tudo está escrito. E eu falei, quem é o povo que o Senhor convoca? Quem é o povo que o Senhor chama? É aquele povo que chama pelo nome dele, que somos nós, eu, você, todos que entregaram a vida um dia para o Senhor Jesus. Então ele diz, no verso 13, ele continua, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Em primeiro lugar, humilhação. Segundo lugar, oração. E me buscar. Terceiro lugar, buscar de todo o coração. Quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, para nós obtermos prosperidade, como eu disse nesse vídeo, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem que estar à nossa frente, o Senhor tem que estar na nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos, para que Ele seja glorificado. Ou seja, tudo que nós fizermos, o Senhor tem que estar se agradando e tudo tem que ser para a glória dEle. Veja só, o povo que o Senhor chama nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde a terra está gemendo, é a igreja, é o seu povo que chama pelo nome dele. Em primeiro lugar, se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é algo difícil, né, irmão? Muitos dos cristãos dizem, mas eu vou me humilhar por quê? Eu quero ser exaltado, eu quero ser grande, eu quero ser a cabeça. Infelizmente, muitos dos que chamam pelo nome do Senhor estão com o coração cheio de vaidade. Sendo que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais humildade tem que entrar no nosso coração. Mais humilde, mais reconhecedores da nossa insignificância. Nós temos que ter ciência. E quando a gente tem ciência disso, a gente se volta de todo o coração ao Senhor, se humilhando, dizendo, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso vencer. Não foi a oração de Moisés, o grande homem de Deus? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Ou seja, sem Deus não há vitória. Sem Deus não há prosperidade. Então atente para o verso 14 aqui, meus irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, igreja, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa terra, em primeiro lugar, é a terra do nosso coração, é o nosso interior, que tem que ser sarado, que tem que ser curado e transformado pelo nosso Deus. Que essa reflexão, ela te chame para o arrependimento, ela te chame para a oração, ela te chame para a busca e ela te chame para que você se aproxime do Senhor a cada dia mais, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. A igreja aqui nessa terra é o sal da terra e é a luz do mundo. Que Deus te abençoe.
Fique na paz do Senhor Jesus.